boa noite, a paz do Senhor. É muito bom me conectar essa noite com você, com a Igreja de Jesus, para que a gente possa buscar a presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É maravilhoso poder estar conectado com a Igreja do Senhor, ainda que às vezes estejamos à distância nesses tempos mais difíceis que temos vivido, mas somos igreja, né, no nosso espírito, com o Espírito de Deus habitando dentro de nós. É isso que nos faz ser templo, ser casa do Deus vivo e nos conectarmos como igreja. A Bíblia diz que a gente não deve deixar de congregar, isso é muito importante, mas nesses tempos mais difíceis que temos vivido, a internet tem sido esse recurso poderoso para que a gente se conecte, para que estejamos dois ou mais reunidos no nome do Senhor juntos. Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, irmão Raimundo, querida Margarete, glória a Deus pela sua vida, que saudade. Eu sei que os irmãos vão chegando aos poucos, alguns vão nos ouvir até depois, não é? O importante é que essa palavra possa alcançar o seu coração e transformar a sua vida. A palavra do Senhor, ela é poderosa para isso, né? A palavra do Senhor é espírito e vida. E ela transforma o nosso interior. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos buscar ao Senhor juntos, como igreja. A palavra do Senhor diz que nós temos esse poder de ligarmos na terra para que seja ligado no céu. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Então nós vamos fazer isso nessa noite. Juntos, nós vamos orar. Eu queria inclusive te encorajar, você que já está se conectando, os irmãos vão chegando aos pouquinhos, que você escrevesse para a gente aqui nos comentários o seu pedido de oração, o que está aí no seu coração, de repente te afligindo, que você pudesse colocar o nome de alguém por quem você tem intercedido, que certamente nesse momento está precisando de algum socorro da parte do Senhor. Escreva para a gente também aqui nos comentários os seus pedidos para que a gente possa orar, né? Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, mas antes disso nós vamos orar, nós vamos buscar ao Senhor juntos. E esta unção que está aqui, que está sobre mim, fluindo de mim, também está aí sobre você e vai fluir do seu interior e vai fluir sobre a sua vida, porque é o Espírito do Senhor que produz. Nós vamos interceder, nós vamos orar para que vidas sejam alcançadas. Eu orava ao Senhor antes de me conectar e o Espírito me conduzia a orar e a clamar pelo sobrenatural. A palavra do Senhor não é uma palavra meramente escrita, ela salta, não é isso? Ela salta do texto e ela promove cura, libertação. A palavra do Senhor, ela tem poder. Não existe nada, nenhum livro e nenhum texto que seja vivo como é a palavra do Senhor. Então eu orava para que quando você ouvisse, quando essa palavra alcançasse os lares, os ouvidos, os dispositivos, os smartphones, né? Nós estamos conectados de tantas maneiras, e quando essa palavra alcançasse a sua vida, você pudesse sentir e viver o sobrenatural de Deus. Eu quero profetizar, eu quero começar aqui profetizando que haverá sobrenatural de Deus enquanto nós estivermos aqui conectados como igreja. Pessoas estarão nos ouvindo, era o que o Espírito de Deus revelava ao meu coração enquanto eu preparava a palavra e intercedia por esse tempo que nós vamos passar juntos. O Senhor me dizia que o sobrenatural ia acontecer durante a adoração, durante a oração, durante a ministração da palavra, que haveria
e nós ouviremos os testemunhos depois, saberemos que haveria cura, que haveria libertação, aonde a palavra do Senhor fosse entrando, haveria manifestação do poder de Deus. Então eu creio que nessa noite, pessoas que estão oprimidas, que estão endemoniadas, que estão possessas, serão libertas ao ouvir a palavra de Deus. Eu creio que pessoas que estão enfermas, enquanto estiverem ouvindo, instantaneamente serão curadas. Eu creio que os seus pensamentos serão transformados, que as escamas dos olhos vão cair, que as direções do Senhor virão, que o Espírito de Deus vai falar com você de uma maneira muito particular. Eu creio que ao longo desse tempo que nós estaremos juntos, haverá resposta de Deus para a sua vida, de coisas que você tem perguntado e buscado do Senhor, e enquanto nós estivermos aqui, o Espírito do Senhor vai trabalhar para trazer clareza, revelação, entendimento, resposta ao seu coração. Haverá sobrenatural de Deus no nosso meio. Não duvide, nós não estamos fisicamente juntos, mas nós estamos conectados, nós estamos ligados, nós somos um corpo, nós somos essa igreja que avança e as portas do inferno não podem resistir. Aleluia! Eu aqui na minha casa, você aí na sua casa, nós vamos juntos sentir a presença de Deus, o fluir do Espírito, aquela unção do Senhor que desce e que despedaça todo o jugo. E quando nós terminarmos esse tempo juntos, de busca da presença do Senhor, porque não é um tempo que você veio aqui só para ouvir, é um tempo que você veio para buscar junto comigo ao Senhor, você que tem o Espírito de Deus no seu espírito e que pode sentir a presença de Deus e que pode ouvir a voz do Senhor. Nós vamos buscar ao Senhor juntos, e depois que esse tempo terminar, você vai sair diferente, porque é isso que o toque de Deus, que o agir do Espírito e que a palavra do Senhor promove. Eu quero inclusive te convidar a buscar um cantinho aí da sua casa, porque quando nós estamos assim conectados, estamos ao redor das pessoas, tantas coisas acontecem, chega mensagem no WhatsApp, tantas coisas nos distraem, mas eu queria te encorajar a separar esse tempo para o Senhor. Existe esse Deus maravilhoso que anela por ter um particular com você, que anela por falar ao seu coração. E Ele está esperando um tempo exclusivo, um tempo de dedicação, onde Ele possa te tocar, trabalhar, transformar a sua vida. Eu queria que você então pudesse separar esse tempo para o Senhor, que a gente orasse junto, se conectasse junto ao Senhor, intercedesse ao Senhor. E na sequência eu vou compartilhar com você uma palavra. Amém? O Senhor quer nessa noite nos alimentar, trazer sustância, fortalecimento espiritual. Aleluia. Vamos orar então juntos? Amém? Você vai receber aí do Senhor uma porção, o toque do Senhor, o agir do Senhor. Vamos interceder. Apresente as suas necessidades. Apresente diante do Senhor aquilo que está te deixando aflito. A palavra do Senhor diz que nós temos que lançar, aleluia, diante do Senhor, no altar do Senhor, as nossas preocupações, para não estarmos aflitos com coisa nenhuma, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ele é um Deus que dá enquanto nós dormimos. Ele é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Amém? É preciso que você confie no amor de Deus e entregue a Ele agora todas as suas necessidades. Nós vamos apresentar as pessoas enfermas, você vai apresentar as suas petições, e nós vamos colocar o nosso coração diante do Senhor para que a palavra de Deus encontre lugar, né? Ô meu querido, eu quero profetizar que você é uma terra fértil para receber essa palavra e ela frutificar e ela germinar dentro de você, e você depois poder compartilhar com outras pessoas e outras pessoas serem alcançadas, porque é assim que o Senhor trabalha. Aleluia, vamos orar juntos? Amém? Aleluia. Se você puder fechar os seus olhos, erguer as suas mãos, fazer a sua oração, conversar com o Senhor, eu quero dizer para você, Deus é um Deus acessível. Ele fala, venha até mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou trazer alívio.
Amém? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não se sinta acusado. Às vezes a gente diz, eu não vou diante de Deus. Quem sou eu? Eu pequei. Essa semana foi uma semana difícil. Ele não vai ouvir a minha voz. Ei, o sangue de Jesus te cobre, te dignifica e te santifica. O véu foi rasgado e você tem acesso à presença daquele que é Deus, o Todo-Poderoso, mas que também é o seu Pai. E pai é alguém para quem a gente pede. Eu não sei como é que foi aí a sua infância, cada um viveu a sua realidade, né? Mas a gente sabe que pai é esse ser amoroso, de mãos estendidas, disposto a dar, e que filho é pidoncho. Filho tá sem, eu sou mãe de 2 meninos preciosos e eles são pidonchos, não pode ver a mãe quero comer, mãe me dá o videogame, me dá isso, me dá aquilo. É natural. Deus também é esse pai amoroso que não se aborrece quando você pede. Então eu quero te encorajar a pedir. Peça, peça. Às vezes o Senhor fala não recebe porque não pede. Quando pede, pede mal. Então peça, peça ao Senhor e o Senhor vai satisfazer o desejo do seu coração. Aleluia, você pode crer, tudo no reino é por fé. Se você puder crer, e eu creio que sim, porque a palavra de Deus libera fé agora sobre a sua vida, você vai receber do Senhor. É noite especial, é noite de romper, é noite de ver os milagres do Senhor acontecendo sobre a sua vida e sobre a sua casa. O que é que você está precisando? O que é que está te afligindo? Coloca agora diante do altar do Senhor, uma simples oração. Olha, aquela mulher do fluxo de sangue, doente há tantos anos, apenas tocou em Jesus e a virtude de Jesus a alcançou. É um toque, oh, aleluia, meu irmão, minha irmã, meu querido que me ouve agora, é um toque, apenas um toque no Senhor e você é transformado. As coisas de Deus são extraordinárias, elas são sobrenaturais, mas elas também são simples. Às vezes a gente fica imaginando que é necessário fazer tantas coisas e olha, eu quero te dizer nessa noite, é só necessário que você creia, que você declare, que você confesse, que você abra a sua boca e o Senhor vai fazer. Amém? Você crê? Aleluia! Se você crê, então vamos orar. Feche os olhos e ore agora junto comigo. E o ambiente aí ao seu redor já vai começar a mudar, viu, meu amado? O mundo sobrenatural, o mundo espiritual, ele é real. Os anjos de Deus estão ao nosso redor. Há uma movimentação espiritual e você vai começar a sentir o mover e o agir do Senhor. Vamos orar, vamos orar. Aleluia. Deus vivo, Senhor maravilhoso, nós estamos reunidos aqui, aleluia, nesta noite como igreja. Nós somos igreja do Senhor, essa igreja gloriosa, essa noiva separada pelo Senhor, esta igreja que está sobre a terra para edificar o seu reino, esta igreja que é corpo no qual o Senhor é o cabeça, essa igreja que avança e as portas do inferno não podem segurá-la, esta igreja que pisa serpentes, escorpiões e toda a força do mal e dano algum lhe é feito, esta igreja que o Senhor revestiu de santidade, de autoridade sobre as obras do inferno, esta igreja que é constituída de reis, aleluia, de sacerdotes, este povo santo que tem autoridade de governo sobre esta terra, porque é por isso, Senhor, como luzeiros do Senhor, que o Senhor tem nos estabelecido aqui, para que sejamos a resposta, para que sejamos a seta que aponta para ti e que traz solução, aleluia, para este mundo tão aflito, que precisa tanto de ti. É como igreja, esta igreja, Senhor, que nessa noite nós nos reunimos, Pai, no teu nome, para ligar na terra, para que seja ligado no céu, tudo aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas e nas nossas vidas esta noite. Senhor, eu oro nessa hora e abençoo a vida do meu irmão que está aí do outro lado, aleluia, orando junto comigo, sedento, faminto, necessitado da tua presença, que nesta hora, Senhor, o teu Espírito vá visitando a vida do meu irmão e ele possa sentir a tua presença, sentir o teu toque, sintonizar, conectar
conectar-se com o Senhor e começar a receber desta unção, desta vida, deste rio, desta água viva que tem poder para matar a nossa sede. Senhor, se houver enfermidades em nosso meio, que uma unção de cura do Senhor vá descendo, ó Deus querido, sobre estes lares, sobre estas famílias representadas através das vidas dos meus irmãos que estão conectados, Pai. Oh, querido Deus, através da vida dos meus irmãos que vão ouvir depois esta oração, mas que também receberão e sentirão esta unção que está fluindo nesta hora do trono do Senhor, porque o Senhor é real, o Senhor está em nosso meio e está trabalhando para trazer vida onde há morte, para trazer ressurreição, para desfazer as obras do inferno, para mudar e desfazer cativeiros e condições de escravidão. Hoje é noite de vida e que esta vida, vai sentindo, meu irmão, vai sentindo a presença de Deus, vai sentindo o toque do Espírito, há uma unção, há um fogo do Senhor que começa a queimar, para levar cativas as obras do inferno. Oh, Deus quer nesta noite desfazer cativeiros, prisões, situações que estão nos aprisionando na nossa mente, pensamentos de mal, pensamentos de derrota, pensamentos de morte que estão sendo infiltrados na nossa mente pelo inimigo. O Senhor quer neste momento, nesta hora, desfazer essas obras do inferno e trazer libertação sobre a sua mente, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nesta noite o Senhor tem boas notícias para você. Oramashi, o mundo traz más notícias, mas o Senhor traz boas notícias para você. Abra a sua mente, abra o seu coração, abra os seus olhos espirituais para ver o quadro lindo que o Senhor quer pintar. Deus vivo vai abençoando a vida dos meus irmãos que estão me ouvindo, orando comigo, se conectando, vai alcançando a casa deles, seus filhos, seus cônjuges, orabaxi, seus familiares, vai visitando o celeiro dos meus irmãos. Se houverem irmãos nesse momento me ouvindo com necessidades financeiras, que a provisão, que a providência, que o socorro, que a resposta, que o prosperar do Senhor comece a alcançá-los, querido Deus. Se há irmãos esperando respostas de emprego, respostas judiciais, ó Deus querido, prepara as respostas, abra, Senhor, as portas, Rabaxi, traz o teu prosperar. Deus maravilhoso, se houver irmãos enfermos, que haja cura nesta hora em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo o espírito de enfermidade tenha que recuar. Oh, meu querido, se você está me ouvindo e você está enfermo, coloca agora as mãos aonde está a dor, coloca agora as mãos aonde está a enfermidade, e esta unção de cura que o Senhor está liberando agora vai fluir aí através das suas mãos e vai alcançar o seu organismo. Oh, Rabaxiriri Barabaxê, eu declaro, eu profetizo na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo que haja cura e que todo o espírito de enfermidade recue agora, em nome do Senhor Jesus. Urabaxê, receba cura. Receba uma porção de vida, de alegria. Se você se conectou entristecido, se você se conectou preocupado, você está recebendo agora uma porção de alegria. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força e você precisa de força para avançar para aquilo que o Senhor tem para você. Então que hoje, Orabaxirique Barabaxê, o Espírito do Senhor comece a alegrar o seu coração para te encher de força. A alegria do Senhor não é algo externo, é algo que o Espírito de Deus produz dentro do seu coração. Então, mesmo que as situações estejam difíceis, creia agora, você pode se alegrar no Senhor. O Espírito de Deus pode mudar o seu interior. Você começa a receber uma unção de riso, uma unção, uma unção de alegria aí no seu interior. Receba do Senhor. Oh, xerebarabaxê, receba do Senhor. Receba do Senhor. Senhor, leva os nossos pensamentos, Pai, cativos em obediência a Ti, para que eles possam compreender a Sua palavra. Eu repreendo todo o espírito de surdez,
todo o entenebrecimento da mente, toda dificuldade de compreensão. Deus querido, eu declaro que nós somos terra fértil para ouvirmos a sua voz, que a semente vai ser lançada, que o teu Espírito vai promover o milagre do crescimento e que esta palavra terá resultado nas nossas vidas, Pai. Abençoa este tempo em que nós estaremos juntos, aleluia, 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 que estejamos conectados ao Senhor. Abra, Pai, os nossos ouvidos, os nossos ouvidos espirituais. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu não sei você, mas eu já estou sentindo a unção do Senhor. É inverno, tá frio aqui, mas eu já aqueci espiritualmente, porque é muito boa a presença do Senhor e ela aquece os nossos corações, se faz cair por terra tudo aquilo que está nos amarrando, nos prendendo. Aleluia. Recebeu aí? Glória a Deus. Vá comentando, conversando comigo aqui no chat, para eu saber o que Deus está fazendo aí do outro lado. Tá bom? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra com você, para aquecer o seu coração, tudo aquilo que Deus quer falar com você. É o Espírito do Senhor que vai falar, e Ele vai testificar ao seu coração e produzir vida. Tá bom? E no final nós vamos encerrar orando de novo para Deus completar essa obra que Ele está fazendo nessa noite. É uma noite de bênção. Você e todo aquele que ouvir essa palavra, aleluia, vai ser poderosamente alcançado pelo Senhor. Glória a Deus. Deixe-me te contar algumas coisas que o Senhor foi falando comigo ao longo da semana. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Olha aqui no chat, chegou atrasado para mim, estou vendo agora, muitas mensagens, pedidos de oração. No final nós vamos orar de novo, aleluia, pelos pedidos que estão aqui, ó, pela vida da Karina, que sofre de uma doença crônica, pelo pastor João, que infartou, pela gestação da Má. Aleluia. No final nós vamos retomar e vamos interceder de novo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, irmãos, quantas mensagens maravilhosas. Estamos conectados. Deixa eu compartilhar então com você essa palavra. Abre aí o seu coração, não deixe o diabo te roubar, te distrair, outras coisas chamarem a sua atenção. Dedique esse tempo ao Senhor. Eu ouvi esses dias uma história que me despertou para compartilhar essa palavra com você. Um pastor contava essa história e eu ouvi e me despertou. É algo muito sério, é algo muito importante. É algo que a gente tem que começar a prestar atenção. Esse pastor contava de uma pessoa que trabalhava num frigorífico. Olha que interessante. E por um acidente, esse homem ele ficou trancado nesse frigorífico e não tinha como se comunicar, não tinha como avisar que ele estava lá, né? E ele foi ficando muito desesperado. Ele logo pensou: eu vou morrer nessa geladeira, esse lugar aqui, né? Essa câmara gelada, e o meu organismo não vai aguentar. É uma temperatura que um ser humano não suporta. Eu vou morrer, né? E no dia seguinte, quando chegaram pela manhã para abrir o frigorífico, abriram a câmara, aquela geladeira, e o homem estava caído ao chão, morto. Ele de fato havia morrido. Mas o mais surpreendente de toda essa história é que a geladeira estava desligada. Olha que interessante. Esse homem não morreu congelado. Ele morreu de medo. Infartou e morreu de medo. Morreu de medo de morrer. Ora, meus irmãos, não é isso que o diabo tem trabalhado nesses últimos dias na nossa mente, nas nossas vidas? Você concorda comigo? Estamos vivendo um tempo em que nós estamos sendo
atacados e terrivelmente bombardeados por más notícias e rumores de mal. Numa intensidade que tem hora que você fala, meu Deus, acho que vai acontecer comigo, né? Tá acontecendo com todo mundo, porque é isso que o diabo quer infiltrar na nossa mente. Não que a gente vá morrer de nenhuma doença, mas ele tem trabalhado para a gente morrer tanto de medo, para no fim das contas nos fazer sucumbir. Mas nessa noite o Senhor vai trocar, ouça-me, nessa noite o Senhor vai trocar os seus pensamentos. Os pensamentos do Senhor a seu respeito não são pensamentos de mal. Diz o Senhor, por que que os seus têm que ser? O que o diabo pensa ou o que ele quer fazer na sua mente não importa. Importa que o Senhor é aquele que nessa noite vai renovar o seu entendimento. É sobre isso que eu quero falar com você. O que você tem pensado? O que você tem permitido que o inimigo faça ou fale ao seu coração? Porque o inimigo, é muito interessante a astúcia do inimigo. Você fala, nossa, mas será que o diabo tem falado comigo? Né? E ele fala, meus irmãos, muitas vezes, e ele fala em primeira pessoa. Ele não diz, obviamente, né, eu sou o diabo e eu vim aqui te contar uma história para você ficar com medo. Não é nada disso. Ele começa a lançar setas e pensamentos na sua mente em primeira pessoa, como se você estivesse pensando, e você começa a abraçar aqueles pensamentos. Nossa, tá difícil. Nossa, que doença. Nossa, eu corro risco, né? Vou ficar enfermo. Não, eu não vou conseguir. Não, realmente isso não é para mim. Isso é demais. Eu não consigo, eu não sou capaz. É sempre eu. E você começa a acreditar naquilo e a sua mente vai sendo bombardeada. E a palavra do Senhor diz, e se você estiver com a sua Bíblia e puder abrir comigo, é lá em Provérbios 4:23. Olha o que a palavra do Senhor diz a respeito dos pensamentos que a gente permite que entrem na nossa mente. Olha aqui, Provérbios 4:23. Eu vou ler na nova linguagem de hoje. Achei que a tradução ficou muito direta para você, muito simples de você compreender. Provérbios 4:23 na NTLH diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Não importa que versão você esteja lendo, esse é o sentido. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A sua vida depende daquilo que você tem deixado entrar na sua mente e se repetir, e se repetir, e se repetir aí dentro. Olha como isso é sério. Nós sabemos que a nossa mente é um campo de batalha, mas hoje o Senhor quer te despertar para isso. Hoje o Senhor quer que você comece a examinar quais são os pensamentos que o diabo está infiltrando aí e que está minando as suas forças. Conta a historinha que um pai percorria com seus filhos pequenininhos uma distância grande. E ele tinha 3 meninos, 2 meninos mais de colo. Ele carregava os 2 meninos do braço, mais as sacolas. E ele tinha um outro também pequeno, um pouquinho mais velho, que ia pelo caminho caminhando. Ia de a pé com ele. E aquele pai carregando. E era um percurso longo e eles precisavam chegar ao destino, mas estavam muito cheios de bagagem, né? Foram caminhando, mas a gente sabe como é criança, né? Numa determinada altura, o menino que ia de a pé olhou pro pai, viu os irmãozinhos tudo no colo, estava cansado, virou pro papai e falou: papai, eu não tô aguentando andar não, papai, tá muito quente, tá muito sol, e eu tô cansado, eu quero colo. E aquele pai ia fazer o quê, né? Não tinha mais onde botar, pendurar a criança, nem sacola, nem nada, não tinha como carregar. Aí o pai disse assim para ele: meu filho, é o seguinte, se eu te arrumar um cavalo, um cavalinho, você monta nesse cavalinho e você vai? E o menino falou: claro, papai, eu quero. E aí esse pai botou tudo no chão, foi lá, arrancou um galho grande de árvore, ajeitou, deu para o menino e falou: tá aqui, meu filho, esse é seu cavalinho, monta e vai. E o menininho, cheio de imaginação, porque criança tem essa capacidade imaginativa, montou naquele galho de árvore, empinou e disse que saiu no galope. E foi e chegou até o final, até o destino.
Amém? Por quê? Porque ele acreditou. Né? E as crianças são assim, as crianças são simples, as crianças creem mesmo diante das impossibilidades, mas nós vamos crescendo, parece que nós vamos perdendo essa capacidade de ter esperança, né? De enxergar um pouco além. E o Senhor quer que você vá além, mesmo diante de cenários de cansaço, mesmo diante de cenários pesados. Olha, eu não quero falar sobre pensamento positivo, não, embora pensamentos positivos sejam bons, tenho nada contra pensamento positivo, eu realmente não quero que você pense negativamente, mas não é sobre isso que eu estou falando, meramente pensar positivo. Nessa noite eu quero falar com você que conhece ao Senhor ou está conhecendo ao Senhor através dessa ministração. Eu quero falar com você sobre fé. No reino de Deus, a moeda do Senhor, a moeda do reino é a fé. Aleluia! E à medida que o Senhor vai transformando os seus pensamentos, a palavra vai sendo ministrada, você vai recebendo fé. E é nessa fé que você vai se mover no sobrenatural do Senhor para ver alguns cenários que parecem tão complicados e tão impossíveis serem transformados. É com essa fé que esses pensamentos contrários plantados pelo inimigo na sua mente nessa noite vão cair por terra. Olha, meu irmão, Deus vai mudar o seu padrão de pensamento. Aleluia! Nessa noite. Você sabe, assim como Deus se move pela fé, viu? É assim que o Senhor se move. Deus honra a nossa fé. E o que mais que é necessário, irmã? Mais nada. É necessário crer, é necessário fé. A Bíblia diz que se for uma fé bem pequenininha, de um tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, ela move montes. Quem dirá o seu problema aí? Então nessa noite você só precisa crer. A fé é o que move o agir de Deus. E o medo é o que move o agir do diabo. Você está me entendendo? O contrário da fé é o medo. Assim como Deus usa a fé para operar os milagres sobre as nossas vidas, o diabo quer usar o medo para encontrar lugar e atuar na sua vida. É por isso que hoje a gente vai fazer todo o espírito de medo em nome do Senhor Jesus Cristo cair por terra. Tem um texto maravilhoso, esses dias eu compartilhei ele nas redes sociais, esses tempos atrás, e enquanto eu estava aqui, dando lugar ao Espírito para saber, né, o que eu iria compartilhar com os irmãos, o Senhor me trouxe novamente esse texto e eu vou repeti-lo porque é maravilhoso, é poderoso, está lá, se você quiser depois ir anotando, ele está lá em Êxodo 10, 22, é um texto a respeito das pragas, né? Se os irmãos repararem, esse período em que o povo de Deus era escravo no Egito e que o Senhor começou a sacudir o Egito para que o povo pudesse ser liberto, né? Para que Faraó amolecesse e liberasse o povo, foi um período muito terrível de trevas. Foi um período em que as pragas trouxeram prejuízos financeiros. Os animais não tinham água para beber porque a água se transformou em sangue, os gafanhotos vieram, comeram a plantação. Foi um período em que o Senhor sacudiu a terra. Foi um período muito difícil financeiramente, difícil em termos de saúde, veio peste sobre a terra, né? Às vezes nos lembra um pouco esse período agora que nós estamos vivendo também. Mas a Bíblia diz então, nesse texto de Êxodo 10, 22, né, que num dado momento o Senhor mandou Moisés estender a mão sobre a terra. E está escrito aqui que Moisés, no verso 22, estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias, escureceu completamente. No 23 diz assim, e não se viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Escureceu, as pessoas foram tomadas por medo, e o medo veio numa proporção que as paralisou. As pessoas ficaram paralisadas. Isso te lembra alguma coisa? Você tem olhado aí ao seu redor nesse tempo que nós estamos vivendo? Você tem visto pessoas paralisadas? De medo, de preocupação, de ansiedade? É um tempo assim, um tempo de trevas, em que o medo tem encontrado lugar e tem travado, paralisado, desesperado as pessoas. Mas esse texto é maravilhoso porque ele termina dizendo assim, mas para todos os filhos de Israel havia luz
nas suas habitações. Eu não posso te ouvir, mas eu tô te imaginando dando um glória, um glória a Deus aí do outro lado. Havia trevas no Egito, era um tempo difícil, era um tempo de morte, o espírito de medo tinha tomado conta e as pessoas não sabiam o que fazer, então elas travaram, elas paralisaram. Eu não sei como é isso, mas a Bíblia diz que lá no arraial, lá na comunidade, lá na aldeia dos de Israel, dos hebreus, do povo de Deus, não estava escuro, não. Lá havia luz sobre a casa daqueles que eram do Senhor, que criam no Senhor, que confiavam no Senhor, não tinha escuridão. Mesmo em tempo de morte e escuridão, sobre a casa do povo de Deus, havia luz, havia vida. É isso que eu quero que você creia, meu querido, que a sua vida não está condicionada a essas circunstâncias. Nós vamos viver sobre a terra tempos bons e tempos difíceis, mas o seu negócio é com o Senhor. E a luz do Senhor está sobre você. E o medo não tem poder de te paralisar. Nessa noite Deus está trazendo luz, clareza. A gente fica com medo e trava, não sabe o que fazer, se desespera. Mas sobre aqueles que são do Senhor, sempre há luz. A luz da palavra de Deus traz estratégia, traz escape, traz direção. Não significa que os tempos não sejam difíceis. Significa que o Senhor vai dar escape, vai dar direção, vai dar estratégia. Em toda a Bíblia, mesmo quando havia sequidão, aqueles que eram do Senhor plantavam e colhiam. Existem vários e vários textos a respeito disso. Havia fome, havia seca, mas aqueles que eram do Senhor cavavam e encontravam água. Havia trevas, mas na casa daqueles que eram do Senhor havia luz. Dentro da sua casa há luz. Luz para salvar a sua família. Luz para trazer a provisão. Luz para dar as estratégias que você precisa. Luz para trazer escape. Luz para dissipar este espírito de medo. Você não vai travar, nem vai ficar pelo caminho. Você tem luz. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É preciso que o Senhor transforme o nosso entendimento nessa noite. Esses dias eu ouvi uma notícia de uma denominação, que eu obviamente não vou citar o nome, porque nós, como irmãos, temos que cobrir a nudez um dos outros, mas me chocou muito, porque essa denominação cristã estava assumindo princípios completamente e obviamente contrários à palavra de Deus. Uma denominação expressiva, grande, de muitas igrejas e muitos membros. E eu perguntei ao Espírito do Senhor quando eu li aquela notícia: como o Senhor é possível? Eles conhecem a Bíblia, é algo tão claro. Como eles podem admitir algo que vai tão na contramão da sua palavra? Concordar, aceitar? E o Espírito do Senhor falou: olha, minha filha, isso é a secularização dos pensamentos, secularização do entendimento. O que é isso? Meus irmãos, nós estamos nessa terra, não somos dessa terra, nós somos do céu. Por isso que a gente é meio esquisito, dá uns glória, né? Porque nós somos do céu. Mas às vezes a gente se deixa influenciar e contaminar pelo que está aqui. Se você olhar ao seu redor, você tem as revistas, você tem os jornais, você tem as redes sociais, tem as novelas, tem os filmes, tem as séries, você tem os cientistas, os especialistas, os professores. E tudo isso, todos esses canais, todas essas pessoas ao seu redor, se elas não conhecerem Jesus, não conhecerem a palavra de Deus, elas vão falar das mentiras que o diabo quer propagar. O diabo inverte a palavra, o diabo troca os princípios, o diabo cria sofismas, mentiras misturadas com verdades para trazer engano. E ele replica essas mentiras que desvalorizam, que invertem a verdade em mentira, a mentira em verdade. E isso vai, né? Sabe aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura?
É um ditado, não é bíblico, né, irmãos, assim, diretamente, não posso dizer está escrito, mas é um ditado verdadeiro. À medida que eu deixo a minha mente ser exposta insistentemente a estas vozes que não são do Senhor, que não é a voz do Espírito de Deus, isso vai batendo, 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 e daqui a pouco eu começo a achar normal, né? Eu cresci numa igreja cristã, um pastor muito precioso, um senhorzinho, já foi coroar, já partiu para a glória, né? E ele sempre dizia, olha, essa expressão, minha filha, mas isso é normal, é uma expressão perigosa, toma cuidado com isso. Porque não é normal, a gente começa a achar normal. Por certo, né? Por certo, não é bem assim. Por certo, não é bem assim que está escrito, né? Por certo, isso é do passado, né? E a palavra de Deus ela é tão contemporânea. Sabe, não deixe as vozes do mundo transformarem, moldarem, entrarem na sua mente. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Você conhece, não conhece? Romanos 12:2. O que está escrito em Romanos 12:2? E não vos conformeis a este mundo. Não deixa secularizar a sua mente, não deixa entrar. Não deixa entrar, não importa o quanto repitam. Mas transformai-vos. Quem se transforma? Eu. Percebe? Eu tenho que tomar essa posição de decidir o que entra e o que não entra, de expor a minha mente à palavra de Deus. Se eu ouço mais as vozes do mundo, é isso que vai entrar. Mas se eu começo a ouvir mais a palavra de Deus, ela tem poder para transformar o meu entendimento, para arder no meu coração, para fixar dentro de mim princípios que não serão roubados, não importa o que o inimigo diga, ele não me engana. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É noite do Espírito de Deus mudar os seus pensamentos. Enquanto eu estou liberando a palavra e você está recebendo esta palavra que é Espírito e vida, não é uma palavra qualquer. Aleluia, Deus e sua palavra são um. Enquanto eu falo, você recebe aí do outro lado vida de Deus, presença de Deus, poder de Deus. O Espírito está agindo. Amém? A irmã Patrícia está dizendo, a palavra tem poder. Aleluia, porque ela é o próprio Deus. Está escrito, Deus e sua palavra são um só. Aleluia, lembra? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, a palavra é Deus, Deus é a palavra. Oh, aleluia, eles são um só. E enquanto você recebe essa palavra, Deus está trocando, aleluia, Deus está trocando os seus pensamentos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa. Às vezes parece que não é, porque a minha vontade caída da minha carne quer outras coisas. É a minha carne que grita, muitas vezes por coisas que eu quero, mas que são morte. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável e ela é para você. Aleluia! E nessa noite o Senhor quer revelar a vontade dele ao seu coração. A vontade do Senhor é boa para você. Os pensamentos do Senhor ao seu respeito são bons. Às vezes a gente erra tanto, irmãos, que a gente fica com aquela coisa, né, na mente. Deus vai me pegar, né? Deus não vai me ouvir. Ele não vai me aceitar. São tantos pensamentos gerados pelo inimigo na nossa mente, mas o que eu quero dizer é que os pensamentos que Deus tem, e está escrito, os pensamentos que Deus tem a seu respeito são pensamentos bons. Quando Deus olha para você, ele tem pensamentos bons. Quando Deus olha para você, ele tem planos bons, ele tem projetos bons, ele tem um amanhã bom para você. Não importa o que o diabo tem. Olha, a gente começou a prestar muita atenção no que o noticiário está falando, no que o vizinho está falando. Você tem que focar naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está pensando de bom a seu respeito. Eu descobri um versículo, eu digo descobrir porque a gente vai conhecendo a palavra de Deus ao longo do tempo. Mas tem textos que passam batido e tem hora que Deus faz saltar os seus olhos, não é assim? Então eu descobri um versículo que foi
direção para mim nesses tempos difíceis. E eu queria compartilhar com você. Tá lá em Isaías 8:12. Esse eu queria que você abrisse, grifasse, porque ele é remédio, ele é resposta, ele é direção de Deus para esses momentos que nós estamos vivendo. Isaías 8:12. Aleluia. Olha o que está escrito. Não chameis conspiração a tudo o que este povo chama conspiração. O que é isso, conspiração? Não está um clima de conspiração no ar? Conspiração que o vírus foi fabricado, que o vírus foi disseminado para matar e exterminar a população, de que há mesmo uma conspiração política para prejudicar aqueles que são cristãos, são conservadores, creem na palavra de Deus. Não é isso, a gente tem ouvido muito falar sobre conspiração. Conspiração para matar, conspiração para destruir, né? Conspiração política para fechar os comércios. É isso, não é, irmãos? Eu tenho ouvido muito sobre conspiração. Eu não estou dizendo que seja mentira. Eu não estou dizendo que não haja uma movimentação, porque a gente está observando, e nós que somos espirituais discernimos espiritualmente as coisas. E nós estamos observando, sim, muita movimentação e muita conspiração até ao nosso redor. Mas o Senhor está falando, para de prestar atenção nisso, para de se apegar nessas coisas que estão acontecendo aí no mundo, né? E aí o Senhor diz assim, e não temais aquilo que ele teme, nem por isso vos assombreis. Não chamais conspiração a tudo que este povo lá fora chama conspiração. E não temais aquilo que esse povo teme, nem vos assombreis. Então o Senhor está dizendo, olha, não é para você ficar com medo, nem ficar assombrado com o que tem causado medo e assombração nas pessoas aí fora. Isso não é para você. Isso não é para gerar desespero no seu coração. O verso 13 diz assim, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor. O Senhor está falando, se preocupa comigo, me busca. Se preocupa com o que eu estou pensando a seu respeito, se preocupa com o que eu estou preparando, se preocupa com o que eu acho, se preocupa com o que eu estou falando com você e te direcionando a fazer. Não presta atenção lá fora. Não fica prestando atenção nas conspirações e nos rumores de mal. Não é isso que você tem que temer. Seu negócio é comigo. Você é meu filho, você está aqui nessa terra para um propósito. Eu tenho uma história, eu tenho um propósito sobre a sua casa, sobre a sua família. Você tem que temer a mim. Se preocupar comigo, com o que eu tenho para você, com o que eu penso sobre você. Aleluia. É para mim, é em mim que você tem que se santificar. Sabe, queridos, é com Deus o nosso negócio. Eu não sei se isso te gera alívio ou preocupação, mas eu estou liberando essa palavra para te gerar alívio. Nós não estamos na mão do diabo, nem estamos expostos e suscetíveis aos rumores ao nosso redor. O nosso negócio é com Deus, é com o Senhor, é com Ele que nós temos que nos preocupar, é nele que nós temos que focar, é nele que nós temos que buscar, é a Ele que nós temos que obedecer. É a respeito do que ele está falando que nós temos que dar atenção. E de novo eu insisto, os pensamentos dele a seu respeito são bons. Se o mundo fala de mal, se o mundo fala de medo, não se importe, se preocupe com o que o Senhor está dizendo. E hoje ele está dizendo, os planos que eu tenho para você são planos bons. Aleluia! Glória a Deus. Guarda no seu coração esse texto de Isaías 8:12 que diz, olha, não se preocupa com o que está acontecendo lá fora não, seu negócio é com Deus, você é do Senhor, na sua casa tem luz, você foi separado pelo Senhor. Oh, aleluia. Irmãos, já estou caminhando para o fim, quero que você fique comigo até o fim, nós vamos terminar daqui a pouco orando juntos para Deus completar essa obra, mas eu queria te lembrar de uma coisa, águias criadas como galinhas não voam. Quais são as suas referências? Você está no meio do quê? De quê? O que você tem deixado falar na sua vida? Porque águias criadas como galinhas não voam. Você é águia, você foi feito para voar. O que está impedindo
o seu voo? O que está prendendo aí as suas asas, né? Tem não é uma história, né? É uma verdade, mas é uma ilustração muito boa para você entender o que eu quero dizer. A gente viveu um tempo, né? Um tempo longo aí de circos que usavam e usam ainda, né? Animais ali para o espetáculo, para as apresentações. E os elefantes, filhotinhos, né, criados em cativeiro para servir a esses circos, eles eram sempre presos a uma corrente, uma corrente forte ali no pezinho do elefante, né? E quando ele é pequenininho, ele tenta forçar aquela corrente para quebrar. Ele tenta até machucar a pata ali. E não consegue, né? A corrente é mais forte que ele é um elefantezinho filhote. E aí ele desiste, né? Ele desiste. E quando ele cresce, olha que curioso, ele continua sendo preso por essa mesma corrente. Só que agora ele tá grande, né? Elefante é um animal forte, grande. Elefante tem potencial de arrastar tudo que tá ali pela frente dele. Deus fez os elefantes assim. E ele continua sendo preso por aquela mesma corrente. Uma corrente que agora, se ele forçar, quebra. Porque ele cresceu. Aleluia! Isso é espiritual, viu? Mas ele não força. É muito engraçado a imagem. Você olha para aquele animal grandão, forte, preso por uma corrente bem fininha. E você pensa, nossa, por que ele não arrebenta a corrente? Porque quando ele era menor, ele acreditou que aquilo era mais forte que ele. A mente dele foi tão condicionada que agora ele não tem mais nem coragem, nem vontade de romper com aquela corrente. Oh, meu querido, se em algum momento te prendeu, te escravizou, Deus está te fazendo crescer e está te dando força para romper com isso, viu? Nessa noite o Senhor está falando que você não tem que ficar preso a nada não, que você é livre. Você não é escravo, você é filho do Deus Altíssimo. E o crescimento te dá a força para romper com tudo isso aí que tem te prendido, tem te escravizado, tem te roubado. Não se acomoda, não. A dor, o problema, ele é provisório, ele é circunstancial, ele é temporário. O tempo de cantar chega, mas sabe o que acontece? Às vezes a nossa mente foi tão condicionada àquela dor, àquela angústia, àquele problema, que a gente não enxerga que Deus está abrindo a porta, que Deus está estendendo a saída, que Deus está querendo mudar o cativeiro, romper com o cativeiro. Ora, baixê. Provérbios 23:7 diz que tal como eu penso, eu sou. Provérbios 23:7 diz que aquilo como eu me imagino, eu me torno. O que você tem pensado a respeito dessa circunstância que tem prendido você? Que é para sempre? Que é uma cruz? Que é um peso que você tem que carregar? Mentira do diabo! O Senhor muitas vezes até permite mesmo as circunstâncias difíceis para nos treinar, para nos tratar, mas olha só, elas são temporárias. Chegou o tempo de romper com esse ciclo aí que tem te prendido. Oh, aleluia! Aleluia! Você pode crer nisso? Você pode crer nisso? O Senhor, Ele está mudando os seus pensamentos. Tem um experimento científico onde você põe os macaquinhos e põe a banana. E toda vez que um macaquinho tenta comer a banana, todos os macaquinhos ao redor levam choque. Eles tentam uma, tentam duas, daqui a pouco eles percebem, né? Esse negócio de pegar a banana não dá certo, a gente fica tomando choque. E aí um não deixa o outro tentar pegar a banana, para não tomar choque. A banana tá lá, eles querem, é uma delícia, mas eles já não têm mais coragem de tentar pegar. Quando entra um macaquinho novo na jaula, o que ele vai fazer? Tentar pegar a banana, mas ninguém deixa, todo mundo bate nele. Você pode desligar o choque. Que nunca nenhum macaquinho vai deixar o outro tentar. Sabe, a mente fica condicionada e as pessoas ao seu redor falam assim, é mesmo, não dá certo, não funciona, é difícil. Oh, meu querido, rompa com tudo isso, viu? Rompa com tudo isso. O Senhor tem fortalecimento para derramar sobre a sua vida nessa noite, para você começar a acreditar naquilo que Ele prometeu lá atrás e que você foi
deixando a sua mente cauterizar. Você é filho. Você é filho. Você não é escravo. Oh, aleluia. Você é filho. Aleluia. Você sabe, o filho pródigo, vocês conhecem a história do filho pródigo, né? Saiu. O filho pródigo é um moço difícil, né? Um moço terrível. Lembra alguém, assim, né? O filho pródigo, ele foi embora, né? Ele gastou a herança do pai. Já que o pai não morria, né? Pegou a herança com o pai em vida mesmo, como quem diz, o senhor não morre logo, né? Um moço meio ingrato, meio difícil, meio terrível, como às vezes a gente é. E ele foi embora, gastou tudo, ficou na pior, começou a comer comida de porco, lavagem. E aí lembrou que ele tinha um pai. Oh, aleluia, como é bom saber que a gente tem um pai no céu. Você não é órfão, viu? Você não é esquecido. Você não é um qualquer para qualquer coisa acontecer com você. Você é filho. Você tem um pai no céu. E pai de verdade é aquele que não abre mão de você. O filho pródigo lembrou que ele tinha um pai e voltou. Ele voltou sujo, ele voltou descalço, ele voltou faminto, ele voltou irreconhecível. Mas do outro lado, ele não parecia mais filho. Às vezes as circunstâncias, os problemas, as escolhas que nós vamos fazendo vão nos sujando, vão nos machucando, vão nos subjugando. Parece que a gente nem é mais filho. Mas quando ele chegou de volta, e chegou sem muita expectativa, ele falou assim, eu vou trabalhar lá com os funcionários do meu pai. Ele encontrou do outro lado um pai. Não existe ex-pai. Deus é o seu pai, o Senhor é o seu pai. E quando aquele menino chega, ele encontra um pai. Ele podia ser um filho meia boca, mas o pai não era meia boca, o pai era por inteiro. E quando ele chega, o pai olha e fala, não, filho meu com essa roupa, troca a roupa dele. Filho meu é meu filho meu descalço. Gente, tragam sandálias, calcem os pés dele. Bota anel com brasão, anel com identificação, para que todo mundo, quando olhar para ele, saiba, é meu filho, tem autoridade, é da família, é meu. Você pode ser um filho trabalhoso, como nós somos, né? Em algum momento da nossa vida, difíceis para Deus. Mas você não deixa de ser filho por conta disso. Mesmo que você não seja o melhor filho, o bom filho, você tem um bom pai. Em Deus não há sombra de variação. Deus não oscila, não muda de ideia. Deus não te adota e depois te joga fora. Deus não te deserda. Você continua sendo filho, ele continua sendo seu pai. E continua com esse olhar. Olha, isso aí não é para você não. Quando ele viu o menino chegando com a roupa suja, ele falou, isso aí não é para você não. Filho meu não anda com roupa assim não. Veste ele direito. Sabe, o Senhor tem se indignado com as coisas que o diabo tem tentado fazer na sua vida. O Senhor tem olhado e falado, não é isso que eu planejei, não é para você. Isso é bolota de porco. É filho meu, não pode viver assim. O Senhor te ama e ele se indigna. E ele manda, troca a roupa dele, calça ele, põe anel no dedo. Envia resposta, muda essa situação. Porque meu filho não pode viver assim sobre a terra. Você pode sentir o amor de Deus por você nessa noite e crer. Você pode crer, aleluia, crer nas promessas do Senhor, crer que você vai viver exatamente aquilo que Deus tem planejado, prometido para você. Meu irmão, eu queria já ir finalizando, dizendo para você que é uma questão de fé. De fé. A Bíblia fala de dois homens. Eu quero ilustrar essa palavra desse tempo aqui
com a vida desses dois homens, Josué e Caleb. Josué e Caleb. Você sabe, eles foram os únicos que tomaram posse da terra, foram os únicos que viveram aquilo que Deus havia prometido para eles. O Senhor tomou para si um povo, né? Vamos relembrar rapidamente essa história para a gente fechar aqui juntos. O Senhor tomou para si um povo através da vida de Abraão. O Senhor fez Abraão sair da zona de conforto e ir para uma terra. E quando Abraão chegou nessa terra que era Canaã, o Senhor falou: anda, Abraão, na extensão de toda essa terra. E olha a terra inteira, porque é grande esta terra, é boa esta terra, e é a terra que eu estou dando a você e a sua descendência. Uma descendência numerosa. E Abraão creu, a Bíblia diz isso, foi-lhe imputado como justiça. Abraão viveu circunstâncias completamente improváveis. Você sabe disso. O Senhor falou que ele ia ser uma grande nação, ele não tinha nem filho. Aí vai ter o filho velho já. Aí o Senhor pede o filho, ele fala: agora vai morrer o filho, como é que eu vou ser uma grande nação? Mas ele creu. E o Senhor fez. E o Senhor operou. E o Senhor fez crescer Isaque. E Isaque foi um moço próspero sobre a terra. Eu acho muito interessante quando o Senhor chega para Isaque, Abraão morre, né? E o Senhor chega para Isaque e fala: olha, Isaque, é o seguinte, eu sou o Deus do seu pai. E eu comecei a fazer com o seu pai e eu vou continuar com você. Olha a fidelidade de Deus. Deus é um Deus de linhagem, Deus é um Deus de geração. Você que é pai, você que é mãe que está me escutando, Deus está fazendo e você vai continuar na vida do seu filho, na vida do seu neto. Os olhos do Senhor estão sobre a sua casa, sobre a sua linhagem, sobre a sua família. Deus não volta atrás. Você pode não estar aqui, porque uma hora nós vamos partir, mas a sua linhagem vai fazer a diferença sobre essa terra. Deus vai continuar guardando, abençoando e prosperando os seus filhos. Porque ele chega para Isaque e fala: eu tinha um compromisso com seu pai, eu vou continuar com você. Isso é maravilhoso. E você vê que Isaque é um moço próspero sobre a terra. Ele começa a desentulhar os poços que eram do pai dele, que o pai dele cavou e que com o tempo foram entulhados. E ele começa a desentulhar os poços e começa a encontrar água num período que havia seca sobre a terra. Mas a inveja, a perseguição, meu querido, porque o favor de Deus está sobre você. E esse favor desperta perseguição, desperta inveja. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu aprendo com Isaque porque quando os inimigos vinham para disputar aquele poço e diziam assim: não, o poço é nosso, está no nosso território. Sabe o que Isaque fazia? Isaque não era da geração mimimi, da geração Nutella. Isaque era cringe, né? Agora é assim que se fala, né? Isaque, ele... Sabe o que ele fazia? Virava as costas e ia cavar outro poço. Às vezes a gente é saqueado, a gente é roubado, às vezes a gente é humilhado, enganado. Acontece, né, irmãos? E a gente fica lambendo as feridas. Também não vou, também não faço. Aí a gente faz bico, se aborrece com Deus, abre mão de tudo. Porque fomos traídos, porque fomos enganados, porque fomos rejeitados, porque fomos frustrados. Sabe o que Isaque fazia? Isaque ia cavar outro poço. A graça e o favor estava sobre ele. E ele ia lá e cavava outro poço. E não é que ele cavava e dava água? Na seca, dava água. E iam de novo disputar o poço com ele. E ele podia pensar, né? Mas de novo? De novo! Agora não, agora é demais para mim. Sabe o que ele fazia? Virava as costas e ia cavar outro poço. Até, irmãos, que a palavra nos Deus diz que desistiram. Sabe, tem uma hora que o diabo vai olhar e falar: não adianta eu perseguir esse aí, não. O favor de Deus está sobre ele. Aonde ele põe a mão vai prosperar, vai brotar água, vai acontecer. A palavra de Deus diz que num dado momento ele cavou, ninguém mais disputou com ele, ele começou a cavar outros poços e foi se tornando próspero. Tem um período da vida ali de Isaque que a Bíblia diz que ele começa a semear e uma semente dava 100 frutos. Irmãos, o que é isso? Que medida é essa? Eu quero que nessa noite você entenda que a medida de Deus para a sua vida ela é abundante. Por que eu estou dizendo isso? Tudo para trocar os seus pensamentos. A gente vive
num contexto brasileiro onde a teologia da prosperidade nos aborreceu. Não é isso? Se você é um crente sincero diante de Deus, você não gosta dessa coisa de teologia da prosperidade. Você gosta de fazer negócio com Deus, esse negócio de vir para Jesus e fique rico. Mas aí a gente foi para um outro extremo, onde a gente acha que o crente tem que ser pobre, miserável, não pode ter nada. Isso é mentira do diabo também. A verdade é que Deus é um Deus de prosperidade, sim, não é da teologia da prosperidade, é um Deus que prospera os seus filhos. E não é um prosperar meramente financeiro. É financeiro também, mas é em todas as áreas da sua vida. Deus quer dar para você aqui e na eternidade plenitude de vida em todas as áreas. E esse moço plantava uma semente. Numa época que ninguém tinha nem coragem de plantar porque era seca, não dava. E a plantação dele não só frutificava, como frutificava a 100 por 1. E não está na Bíblia para eu olhar e falar, nossa, né? Era assim com isso. Não, está na Bíblia para eu entender que essa é a medida de Deus, que esse é o padrão de Deus e que é isso que Ele quer fazer na sua vida. E que você tem que levantar, e seguir. Paulo disse em Filipenses, e ele estava preso, hein? E ele disse, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. Você parou porque se chateou, você parou porque se frustrou. Continua a cavar aí nesses poços, vai brotar água. O Senhor quer fazer, o Senhor quer prosperar. Não para não. Paulo falou, não importa o que aconteceu, eu avanço. Irmãos, eu não entendo isso, ele estava preso, mas o que ele queria dizer é, nem essas grades físicas me param, eu avanço. E não importa que a gente esteja numa pandemia, não importa o que está acontecendo, é tempo de avançar naquilo que Deus te prometeu, naquilo que Deus quer fazer. Mas irmã, não é tempo de plantar, não importa. Havia seca sobre a terra, Isaac foi o único que teve coragem de plantar e ele colheu a 100 por 1. Para você o tempo e a medida é outra, para você a lógica é outra. Porque você é parte do povo de Deus. No Egito há trevas, mas sobre a sua casa há luz. Entende? Com você a matemática é outra, a equação é outra. Não deixa nada te parar. Davi chegou no acampamento e viu aquele filisteu gigante, terrível, afrontando o povo. E o exército de Saul olhava e falava, que homem grande. Esses dias eu ouvi isso, achei maravilhoso. Que homem grande. E Davi falava, nossa, que testa grande, não tem como errar a pedra. Né? É tudo uma questão de ótica, o que vai aqui nos seus pensamentos. E Davi vai procurar o irmão Eliabe para entender o que está acontecendo, porque Davi já estava com planos de avançar, de derrubar o gigante. Mas ele queria entender, tinha acabado de chegar, queria saber como é que ele ia falar com Saul para se oferecer, para derrubar o gigante. E ele vai procurar o irmão dele mais velho que está lá. E aí ele chega para o irmão dele para tentar, para oferecer ajuda. E o irmão dele, morrendo de inveja, de ciúmes, porque, meu querido, o seu favor, o favor de Deus que está sobre você, desperta inveja, ciúmes, perseguição. Davi despertava isso no irmão dele, alguém de perto, hein? Porque o diabo não usa aquele que está longe, não. O diabo usa quem está perto. E aí o irmão de Davi vira para ele e fala, você é um presunçoso, um intrometido, né? Eu estou parafraseando aqui, quase que diz, sai daqui, seu intrometido. Sabe o que Davi faz? Davi chora, Davi fica chateado, Davi volta para casa desanimado, pensando, eu sou o mais novo da minha família, eu sou tão nada. É isso, irmãos, que Davi faz? A Bíblia diz que Davi desvia-se do seu irmão. Davi dá meia volta, Davi ignora, como Isaac fez, entulhou o meu poço, eu cavo outro, porque o negócio é achar água, a bênção de Deus está sobre mim, eu vou achar. Davi faz a mesma coisa, sabe, não é com Eliabe, ele não quer me ajudar, não tem problema, eu acho outro, e ignora. Davi não fica lambendo ferida, não fica magoado, não fica chateado, Davi vai falar com o outro, pergunta para o outro o que está acontecendo.
E o desfecho da história a gente sabe, ele consegue chegar até Saul, e ele separa as pedrinhas, e ele derruba o gigante, e o governo dele começa ali, naquele dia. Porque ele não olhou para trás, porque ele não se deixou paralisar, porque não ficou se sentindo incapaz, mesmo quando disseram que ele era incapaz. Uma coisa ele fez, esqueceu das coisas que para trás ficavam e seguiu para o alvo. Esse é o comando do Senhor para você nessa noite. Avance, não importa o que tenha sido dito, avance, plante, passe por essa porta que o Senhor está abrindo. Ele está abrindo e ele vai te dar condições de fazer, de viver, de vencer. Aleluia, aleluia. E a gente conhece essa história, né? Isaac tem Jacó, Jacó vai gerar ali as 12 tribos, e tem José. Eu estou passeando na Bíblia, né, irmãos? Eu vou chegar em alguns instantes em Josué e Caleb, aguenta firme aí. Mas José é um menino que tinha aqui, ó, na mente, no espírito, quem ele era em Deus. Irmãos, sabem quem José era? José era governador. José era líder, era isso que ele era. Mas ele despertou inveja, ciúmes, a fúria do inferno. E o diabo traçou planos para fazer com que ele fosse escravo, para que ele fosse preso, porque, veja, um escravo não governa. Um preso não governa. Então o diabo pensou assim: eu amarro, eu prendo, eu acabo com esse menino que ele não vai governar coisa nenhuma. Mas José teve um sonho que foi dado por Deus, e nesse sonho ele governava sobre o pai, sobre os irmãos. E ele entendeu, é isso que Deus quer fazer: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele entendeu aqui, ó, que ele era governador. Deus o fez para ser líder, governador. E aí o diabo tentou. Fez dele um escravo, não foi? Os irmãos o venderam, fez dele um escravo, ele foi parar na casa de Potifar, como escravo. Mas o que a Bíblia diz que ele se tornou na casa de Potifar? Um escravo que governava. Eu nunca ouvi falar de escravo que governa, mas é isso que ele era na casa de Potifar. Porque a Bíblia diz que esse homem que era muito rico confiou a José toda a sua fortuna e toda a administração das suas fazendas e dos seus bens. E que José administrava tão bem que esse homem foi ficando cada vez mais rico. Era escravo, mas governava. Porque o que o diabo queria era que ele fosse escravo, mas dentro dele ele sabia quem ele era em Deus. Ele era governador. A palavra do Senhor diz que, não sendo suficiente, o diabo arma uma emboscada através da mulher de Potifar e ele vai preso. Porque o diabo falou: agora eu acabo com José. Porque preso não governa. Mas a palavra do Senhor nos conta que na prisão, o que José fazia? Governava. José organizava, José liderava, José era de confiança ali daqueles que cuidavam da prisão. Olha, se você enfiasse José num buraco, o que ele ia fazer naquele buraco? Governar. Porque era o que ele era aqui, é o que ele era aqui, era o que ele era em Deus. Ninguém pode te roubar se no seu espírito você confiar naquilo que Deus tem para você. Não importa onde o diabo queira te jogar. E tudo foi temporário, porque chegou o tempo da plenitude do governo dele. Ele foi descoberto por Faraó, ele foi elevado à máxima posição. E não havia um homem que governasse sobre o mundo todo no seu tempo, como José governava. Você vai ser o que Deus te separou para ser. Mas olha, tentaram fazer dele um escravo, tentaram fazer dele um presidiário. Ele nunca deixou entrar. Não deixe entrar os pensamentos do inimigo na sua mente. Não deixe ele diminuir quem você é e não deixe ele roubar aquilo que Deus tem para fazer em você e através de você. Aleluia. José morre. E o povo de Deus se multiplica na terra do Egito e se transforma em escravo. É condicionado à escravidão. Deus levanta Moisés para libertar aquele povo. 400, eles não foram feitos para ser escravos, mas eles estavam escravos por 400 anos. E o Senhor fala para Moisés: Moisés, vai libertar esse povo. E Moisés fala o que para o Senhor? Ih, Senhor,
Lê lá depois. Quem sou eu? Às vezes você fala, não, mas a irmã tá falando de José, de Isaac, de Abraão, mas quem sou eu? E o Senhor fala para Moisés, não importa quem você é, importa quem eu sou. Vai lá falar com o faraó e diga que o eu sou te mandou, não é sobre você, é sobre mim. Não importa quem você é, meu irmão, importa quem o Senhor é na sua vida. Não tem a ver com você, tem a ver com o padrão dele. O meu padrão pode ser muito baixo, mas o padrão dele é alto. Tudo isso Deus tem para você, todo esse favor, toda essa abundância. Ai, mas eu não sou como José, não importa. Você pode ser diferente, mas Deus é o mesmo que fez na vida de José é o mesmo que vai fazer na sua vida. Aleluia. Aleluia, e Moisés foi. Mas deu trabalho para Moisés tirar aquele povo do Egito. Sabe por quê? Porque aquele povo se transformou em escravo. Aquele povo acreditou que era escravo. E Moisés falava de sair e eles falavam das saudades da cebola do Egito. Nunca vi alguém ter saudade de cebola, nunca vi alguém ter saudade de ser escravo. Mas a mente daquele povo foi tão condicionada que eles não conseguiam confiar. Eles viram o mar abrir e não conseguiam acreditar que Deus poderia dar a terra para eles. Quando chegou a hora deles entrarem de posse da terra que Deus já havia dado, 12 homens foram lá espiar a terra. Não foram espiar a terra para ver se dava ou não. Foram espiar a terra para combinar o plano, porque já tinha sido dado. Tem coisas que Deus já deu para você. Você precisa tomar posse. Já é seu, o Senhor já entregou. Mas às vezes a nossa mentalidade escravizada não acredita ser possível e a gente não entra na posse da terra. Entra na posse da terra hoje. Orabá, xeramá, xarabá. 12 homens foram sondar a terra. 10 voltaram dizendo que não dava, que a terra era boa, mas tinha muitos gigantes e que eles se sentiam gafanhotos. Aqui eles se viam como gafanhotos. 2 voltaram falando, a terra é boa. Tem uns gigantes lá, mas o Senhor abriu o mar. O Senhor destruiu o faraó, o Senhor vai derrubar os gigantes também. Escuta, você tem história, você tem testemunho. Você olha ao seu redor e contempla a grandeza de Deus. Deus vai fazer de novo, Ele não mudou. É interessante porque notícia ruim caminha muito mais rápido do que a boa, né? Josué e Caleb falaram dá. Os outros 10 espias falaram não dá. E o que se propagou foi que não dava. E sabe qual é o resumo dessa história? Os que não creram não entraram. Não conseguiram renovar a sua mente. Não conseguiram crer, morreram no deserto. Mas Josué e Caleb que creram, tomaram posse da terra. E eu quero encerrar essa noite dizendo que é simples assim. Se você não crer, não vai viver. Mas se você crer, e hoje o Espírito de Deus está liberando fé sobre o seu coração. Se você crê, a terra é sua, o emprego é seu, o milagre é seu, a restauração é para você. É só crer. Deus está transformando. Aquele povo não entrou porque eles tinham mente de escravo. E mente velha não vive o melhor do Senhor. Josué e Caleb deixaram a sua mente ser renovada e eles tomaram posse da terra. Tomaram posse da terra junto com a geração nova, porque a geração nova não tinha sido escrava, não sabia o que era ser escravo, estava com a mente pronta para ser livre. Eu quero dizer, não vai precisar você morrer, não. Deus vai transformar a sua mente. Em nome do Senhor Jesus, essa mente velha hoje está sendo trocada por uma mente renovada. E aquilo que você achava impossível, você vai começar a acreditar. E é essa fé que o Espírito de Deus está gerando no seu coração que vai te levar a viver os milagres de Deus. Rompa com esse ciclo de maldição, de perdição, de dor, de sofrimento, de perda. Este problema foi temporário. O Senhor permitiu para te tratar, para trabalhar, mas é temporário, não é uma condição definitiva. Chegou o tempo de sair do deserto e tomar posse da terra. Entra nela. Deus está mudando os seus pensamentos nessa noite. Aleluia. Para terminar, porque já deu o meu horário, eu quero ler 2 últimos versículos com você. Se não der tempo de você abrir, você vai anotar para ler depois e declarar depois.
Romanos 15:13 diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Quem é Deus? Deus é o Deus da esperança. O que ele quer te dar? O que ele tem para você? Alegria e paz. Em que medida? Transbordante. Quem é o Senhor na sua vida é o Deus de esperança. Esperança que essa situação vai mudar. Esperança que esse casamento vai ser restaurado. Esperança que esse filho vai ser liberto das drogas. Esperança que essa porta de emprego vai ser aberta. Você vai transbordar de esperança, porque o seu Deus é Deus de esperança. E ele vai encher o seu coração do quê? De alegria e paz, porque gente triste não sai do lugar, mas a alegria do Senhor é a nossa força. A paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração. Você não vai viver ansioso tomando remédio, não. Isso não é para você. Você vai descansar em paz no Senhor. E você vai obedecer a palavra de Deus, que está em Filipenses 4:8. Você conhece esse versículo? Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, presta atenção, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Essa é a ordem de Deus para você nessa noite. Só vai entrar aí na sua mente pensamentos bons, verdadeiros, honestos, justos, puros, amáveis, de boa fama, com virtude. Quando você perceber pensamentos de tristeza, de morte, de derrota, de incapacidade, de desesperança, você vai rejeitar e não vai deixar entrar. Você vai ver como é que você vai vencer essa guerra. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são naturais. Elas são poderosas, elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Hoje o Senhor está te dando uma arma. Troque os seus pensamentos e você vai longe. Deus tem mais para você. Deus tem abundância para você. Feche seus olhos. Nós vamos terminar nos próximos minutos orando, apresentando todos os pedidos de oração que estão escritos aqui, Senhor. Nós queremos apresentar estas vidas, Pai, que foram mencionadas ao longo desses comentários, de pessoas que estão precisando ser curadas, ser cuidadas, ser restauradas. Eu oro agora, Senhor, para que o Senhor contemple esses pedidos de oração que foram digitados aqui neste chat, cada nome e cada situação. Hoje nós falamos da abundância que o Senhor tem para nós e nós cremos nela e nós já liberamos esta abundância, este socorro, esta providência, este cuidado do Senhor sobre a vida desses irmãos que foram apresentados. Senhor, eu creio, como o Senhor tratou comigo, que ao longo da ministração, que ao longo da oração, o sobrenatural do Senhor está acontecendo. Instantaneamente, vidas agora estão sendo curadas. Instantaneamente, pessoas oprimidas estão sendo libertas. Instantaneamente, o pânico, o medo, a ansiedade estão dando lugar à alegria. Este peso e esta opressão que estava sobre esta vida que me ouve agora, um peso aqui nas costas, um peso terrível está saindo agora em nome do Senhor Jesus Cristo e está dando lugar à vida, expectativa, alegria, esperança. Senhor, prospera os meus irmãos. Se eles tiverem necessidades financeiras, o justo não mendiga o pão. O Senhor é aquele que nos dá segundo as suas riquezas, Pai. Por isso que a abundância do Senhor, o emprego, a prosperidade do Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos faz prósperos, sim, venha sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Que nessa hora eles possam crer que basta lançar as suas ansiedades e necessidades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu libero sobre a vida dos meus irmãos, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a
paz, que a bênção do Senhor seja agora derramada sobre você e sobre a sua casa, que você receba aí aquilo que você está precisando do Senhor, no seu espírito, na sua vida material, aonde estiver a sua necessidade. Aquele que entregou o seu próprio filho não dará com ele todas as demais coisas. Tudo que você estiver precisando no Senhor tem para você, e eu estou agora em nome do Senhor Jesus Cristo te abençoando. Receba aí do outro lado, toma posse daquilo que você está apresentando agora diante do Senhor, porque o Espírito do Senhor está te visitando com resposta. Senhor, opera nessa hora os teus milagres. Senhor, faz cair por terra todo o espírito do inferno, toda malignidade, todo cativeiro, toda opressão maligna. Sai agora, em nome do Senhor Jesus, que haja libertação. Oh, querido Deus, amarra este valente para que esta casa seja alcançada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba unção do Senhor. Você que está aí passivo, desanimado, a unção do Senhor, o rio do Senhor, o fluir, o toque do Espírito. Fale em línguas, orabarabaxé, comece a orar, comece a marchar, comece a declarar a palavra de Deus e vai recebendo aí no seu espírito vida e ânimo. Rabaxé, rebarabaxé. É hora de receber do Senhor, é hora de tomar posse no Senhor, é hora de se levantar e declarar a sua vitória. O que é que você tem precisado? Vai declarando agora, e vai se apropriando. É por fé. O Senhor quer fazer, o Senhor está trabalhando. Receba aí do outro lado, Rabaxé, o toque, a visitação, a resposta, a direção. O Senhor está nesta hora te dando direção. Rebaraxé, recaramarabá, xererebarabaxé. Receba, em nome de Jesus. Oh, meus irmãos, eu queria fazer uma vigília aqui com vocês e orar, e liberar, e deixar Deus mostrar, porque o Espírito do Senhor quer fazer. Deus está disposto, desejoso, sedento de mudar. E Ele já começou a trabalhar na sua vida, mas nós precisamos respeitar o tempo. E eu já até passei um pouquinho, então eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, né? Liberar esta bênção sobre a sua vida. Você já recebeu aí do outro lado, só segura, só toma posse, só declara, e você vai viver os milagres do que o Senhor Deus tem para você. Eu havia dito que depois desse tempo, no Senhor, você não sairia igual. Eu tenho certeza que você não está saindo igual, e eu glorifico a Deus por isso. Quero louvar o Senhor pelos irmãos do Projeto Neemias, pela querida pastora Irene, que me deu essa oportunidade tão importante para eu estar com os irmãos e estar aquecido espiritualmente. O Senhor falou primeiro comigo. Louvar a Deus pela vida do Henrique, que me ajudou aqui tão amorosamente para... Eu nunca tinha transmitido pelo Facebook, e ele me orientou muito cuidadosamente, cuidou aqui de tudo para que as coisas acontecessem. Então eu louvo a Deus, abençoo os irmãos que me ouvem, abençoo os irmãos do Projeto Neemias, e fique firme aí com Jesus, viu? Olha, essa palavra final aí é para você. Avance, se esquecendo das coisas que para trás ficam, siga para o alvo. Amém? O Senhor te ama. Tem tudo para você, viu? Toma posse. Você é filho. Eu também te amo. Foi muito bom estar esse tempo aqui com você. Pena que a gente está longe. Longe fisicamente, né? Não dá para eu te dar um abraço, mas nós estamos conectados espiritualmente como igreja do Senhor. Fique com Deus. Tenha um final de semana diferente, abençoado. Busque ao Senhor, deixe a palavra de Deus renovar o seu entendimento. Leia mais a Bíblia, ore mais. O Espírito vai te dar força e fome para isso. Vai ser natural e sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus, bom vê-los, bom ver os comentários dos meus irmãos lá da Betel também. Vários irmãos da Batista, colegas, conhecidos, muitos irmãos queridos que se conectaram. Minha mãe, meu pai, olha quanta gente linda,
Eu não vou mencionar os nomes para não esquecer de ninguém, ninguém ficar chateado, mas irmãos, que saudade de vocês. Foi muito bom estar com vocês. Amo vocês e a gente vai se encontrando aqui e lá na eternidade estaremos juntos, vai ser uma delícia. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Tchau, queridos. Uma boa noite para vocês.